mais uma vez reunidos aqui para os nossos estudos semanais do Evangelho. Lembrando que terça-feira que vem é feriado, então nós não vamos ter encontro. É dia de Tiradentes. E lembrando também que se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, convidando as pessoas que querem aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre espiritualidade, pelo menos dar para elas um caminho para criar suas próprias verdades, também é caridade, tá? Então, convidem as pessoas para estudar, as pessoas perdidas ao lado de vocês, que eu sei que está cheio. Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E hoje a mensagem é o emprego da fortuna. Essa mensagem basicamente fala por si só, mas a gente vai fazer um comentário no final. E depois a gente vai para o nosso debate. Então vamos acalmando o nosso coração, ajustando nossa respiração e elevando o nosso pensamento a Jesus. E dizendo a ele, irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje para os nossos estudos semanais do Evangelho, no intuito de aprimorar os nossos conhecimentos na jornada evolutiva. E agradecendo a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, vamos iniciar os nossos estudos, coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Carolzinha, assuma a barca. Então, vamos lá, dando continuidade ao capítulo 16, Emprego da Fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma, dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz e o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faz melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do outro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão.
Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação, da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Crer-se-ia, ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata, quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade, ou entregar-vos aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, orgulha-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos. Credes, pois, realmente que vos será tida em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal, impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos, foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito que viverá sempre. Assim, esse senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Comanda vosso espírito que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Ao homem, sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, ser-lhe-á pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-lo servir, senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bem todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva o frio e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar. E devessem elas, disso, tirar um proveito legítimo, o bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nessa vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos, entre as mãos das quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba, dela não se envergonhe.
Estou bem. Obrigado, Carolzinha. O que fizestes dos bens que eu te confiei? Isso aí remete a gente lá para a parábola dos talentos ou não? Eu te dei os talentos, você me devolveu 10, legal. Te dei 2, você me devolveu 4, legal. Te dei um, você me devolveu um, não tá legal. Lembra lá atrás que eu falei, talento é dinheiro? Que fizestes dos bens que eu te confiei? Isso é mais uma chance para a gente pensar nos ensinamentos principais dos Espíritos. Ama o outro como a ti mesmo e não faz ao outro o que não quer que faça a você. Por consequência, faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Quando eu sou rico e amo o outro como a mim mesmo, significa dizer, ele tem tanto direito de ter esse dinheiro quanto eu. Porque esse dinheiro não é meu. O que é meu, eu levo. Eu não vou levar esse dinheiro. Então, ele tem tanto direito ao dinheiro quanto eu tenho. Ah, mas eu trabalhei pra caramba, eu me esforcei, eu ralei. O dinheiro está emprestado. E você trabalhou pra caramba, ralou, se sacrificou para ter mais do que aquilo que você precisa. Você está atendendo seu ego e não suas necessidades. Quem tem mais do que precisa atende o ego e não as necessidades. E o ego é bom? Não. Deus já diz que a evolução só se confirma, só se constitui com a extinção do ego. Se eu tenho resquícios do ego, eu tenho dificuldade de evoluir. Porque eu só penso em mim e não faço caridade. E quando ele diz, e quando a gente pensa, o rico, não fazer ao outro o que eu não quero que faça para mim, por consequência, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim, significa, se eu não tivesse dinheiro, o que eu gostaria que fizesse por mim? Que me dessem uma esmola, ou que me contratassem para eu trabalhar. Porque esse dinheiro é dignificante. A esmola não. A esmola humilha. Mas, se a pessoa tiver uma necessidade grandiosa, um prato de comida, uma compra para ele levar para casa, de emergência. Mas não é só o dinheiro. Lá, vamos voltar lá para a parábola dos talentos. Deus não deu 5 talentos para um, 2 para outro e um para o outro. Quando eu tenho muito dinheiro, será que eu só tenho como assistir aos outros com dinheiro? Ou eu posso ter outros talentos? Ou eu posso saber ouvir? Ou eu posso acolher? Porque às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro. Às vezes a pessoa está precisando de um ouvido, de um ombro, de uma conversa sincera. Será que eu consigo fazer isso, apesar de ser muito rico? Será que eu consigo atender essa pessoa numa necessidade diferenciada de dinheiro do que dinheiro? Se eu não conseguir, eu contrato alguém que consiga, porque eu tenho dinheiro. Mais que isso, dependendo da quantidade de dinheiro que eu tenha, eu posso construir um hospital, eu posso construir uma escola, eu vou atender muita gente, muitos necessitados. De graça. Não sei quanto dinheiro tem. Olha quanto a gente pode fazer com dinheiro, que quando a gente volta o dinheiro para o ego e vira escravo do dinheiro, a gente deixa de fazer. A gente vive em função do dinheiro.
E aí a gente fica falando que é absurdo, tanta gente morrendo de fome, tanta gente morrendo na fila do SUS, mas está na nossa mão mudar. E a gente não prestou atenção. Ou se prestou, não ligou. Claro que não é nosso caso aqui. Mas guardadas as devidas proporções, será que cada um de nós aqui não tem condição de fazer um pouco? Não precisa montar uma escola nem um hospital, claro. Nem todos nós temos condições de fazer isso. Eu, pelo menos, não tenho nessa encarnação. Mas será que eu não posso ensinar? Será que eu não posso educar no meu tempo livre? Será que eu não posso acolher, conversar, pagar uma comida? Será que isso vai quebrar meu orçamento? Se aquele mendigo que fica na porta do mercado pedindo comida, rodeado pela família, fosse Jesus, você ajudaria? E por que que aquele mendigo que você não conhece, você não vai ajudar? Porque ele pode ser. Então a gente vê que a gente está fechando um ciclo, né, do capítulo 16, que é voltado ao dinheiro. E eu já falei que, para mim, a prova maior é do rico. Porque aquele que não tem, não tem. Ele vai ter que se virar, não tem o que fazer. Ele vai ter que pedir e depender dos outros para receber. O rico tem. O rico passa pelas maiores tentações, porque ele pode participar, ele tem dinheiro. As orgias, as festas, ele tem dinheiro para ir lá e participar. A gente não tem, o que é uma bênção. Porque a gente, não adianta nem a gente ter vontade, porque não vai participar. Não tem dinheiro para isso. Então, antes da gente almejar muito dinheiro, a gente precisa ponderar. Será que vale a pena ser rico? De maré, maré, maré? E esquecer o caminho da evolução espiritual, depois vou ter que voltar e fazer tudo de novo? Eu acredito que não. Aliás, eu sei que não. Mas vocês têm o livre-arbítrio de vocês. E fica a critério de vocês decidir. Certo, pessoas? Então vamos encerrar nosso evangelho de hoje e nos vemos na próxima terça-feira, não na outra, porque a próxima é feriado. Bom feriado para todos vocês e fiquem e vamos encerrar o nosso estudo de hoje com as orações finais, acalmando nosso coração, elevando nosso pensamento a Jesus, dizendo a Ele novamente: Senhor Jesus, foi em teu nome que nós nos reunimos hoje. Os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos para a nossa jornada evolutiva. Agradecendo todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram, aos nossos mentores, nós agradecemos, pedimos que continuem na árdua tarefa de nos orientar, nos direcionar, nos ensinar, nos proteger. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pelo tempo. Pedimos que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos concedam a bênção divina do passe, nessa transmutação divina de energia, onde cada componente dessa reunião vê à sua frente, projeta à sua frente, uma entidade de luz. Essa entidade de luz passa a projetar um foco de luz branca no topo das vossas cabeças. Essa energia de luz branca passa a tomar todo o vosso corpo.
empurrando toda a energia que há nele para os pés, dos pés para a terra. Essa energia em posse de vossos corpos passa a tratar, cuidar e envolver todos os órgãos do corpo, restaurando, restabelecendo suas funções, e nós passamos a ser exatamente iguais à entidade que está projetada à nossa frente. Seres de luz. E essa energia passa a se expandir do nosso corpo, atingindo nossos parentes, nossos lares, nossos pets, nossos locais de trabalho, nossos carros, nossas motos, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, homens ou animais, encarnados ou desencarnados. E essa energia é tão forte que passa a extrapolar os limites do orbe terrestre e se reflete em todo o universo. E nesse momento de pura luz, de pura troca energética divina, nós te pedimos, Pai, pela irmã Eliene, que se encontra na UTI do hospital, pela orientação da cura dos membros da Falange de Bezerra de Menezes. Te agradecemos por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. E dizemos a você, é em tuas mãos, Pai, que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Podem beber água. Bom, bom feriado a todos. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo! Muita luz no caminho de todos vocês. Nos vemos no próximo encontro. Beijo, beijo.